Olá a todos e a todas, partícipes do segundo Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e do primeiro Encontro Nacional em Investigações Filosóficas. Eu me chamo Bruno Islan Gonçalves dos Santos, sou professor da Unicentro, na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o bem-estar. É um interesse muito grande nas minhas pesquisas, a discutir a natureza do bem-estar e o que o compõe. Então, quando nós discutimos a natureza do bem-estar, nós estamos preocupados em definir aquilo que nos beneficia não instrumentalmente. Classicamente, nós temos várias teorias que pretendem fazer essa explicação. O hedonismo talvez seja a teoria mais clássica, no sentido de ser a mais antiga disponível no mercado filosófico de ideias. Jerome Bentham e John Stuart Mill foram os dois filósofos que a proporam de modo claro e distinto, tentando definir felicidade. É importante notar que o termo felicidade e o termo bem-estar, por vezes, são utilizados contemporaneamente como sinônimos, mas que há algumas diferenças técnicas que a gente não vai entrar aqui. O ponto relevante é que teses como a de Jerome Bentham e John Stuart Mill são teses subjetivistas acerca do bem-estar. E hoje eu quero questionar se é possível incluir numa descrição do que é o bem-estar, ou daquilo que nos beneficia não instrumentalmente, elementos que são objetivos, ou seja, que não dependem de alguma sensação interna nossa. Então, para deixar a discussão clara, eu gostaria de fazer um sumário daquilo que nós vamos abordar, durante toda a minha fala. Então, primeiro, eu vou formular o problema que eu estou propondo aqui, Depois, eu passo a uma classificação clássica que já vem desde lá de Aristóteles sobre os bens, ou sobre aquilo que nos beneficiam, e qual é a natureza de cada um deles. Depois eu passo a discutir o que são elementos subjetivos e objetivos. Por quê? Porque nós precisamos entender a separação da natureza desses dois elementos para que a gente entenda, o significado da pergunta que eu estou propondo. Segundo, em quarto lugar, a gente vai ver o que são teorias puramente subjetivas e puramente objetivas acerca do bem-estar. O que isso quer dizer é que essas teorias aceitam só elementos ou subjetivos em puramente subjetivas, ou elementos ou elementos objetivos em teorias puramente objetivas. Depois a gente passa a considerar a incorporação, ou quais as razões que nós temos para pensar que alguns elementos objetivos, pelo menos, deveriam ser incorporados na descrição do bem-estar. Então, vou apresentar algumas críticas que são clássicas contra teorias subjetivistas e algumas intuições, que fariam a gente considerar alguns elementos objetivos, Então, a gente passa depois a pensar, o que faz desses elementos objetivos bons por si mesmos, se eles não estão proporcionando experiências para nós, E isso vai ficar mais claro no decorrer da explicação. Depois, por fim, eu apresento um dos principais problemas para defensores de teorias puramente objetivas, que é o requerimento de forte ligação ou requerimento de experiência, Tem esses dois nomes, eles são aceitos, como nomes para a mesma coisa. Esse é o principal problema para objetivistas, ou teóricos da teoria da lista objetiva pura, que não envolve nenhum elemento objetivo. E para sanar o problema do requerimento de forte ligação, eu proponho, é só uma sugestão, na verdade, um modelo explicativo do que é o bem-estar, que envolve tanto elementos subjetivos quanto elementos objetivos, E isso vai implicar em uma tese híbrida, acerca da natureza do bem-estar, que não está longe de ser a melhor teoria ou a melhor proposta, dado que também tem problemas, mas aqui é uma sugestão tentando unir o melhor dos dois mundos. Então, não é o meu objetivo central fazer uma defesa forte de uma teoria híbrida, mas mostrar que talvez uma teoria híbrida seja plausível. Apenas isso, Então, vamos lá, vamos começar. Então, nós começamos a nos perguntar, se é possível incluir na explicação do bem-estar elementos objetivos. Como eu já disse, querer saber o que é o bem-estar é querer saber o que nos beneficia não instrumentalmente. O que isso quer dizer é que nós estamos procurando coisas de certo tipo, que não são apenas instrumentos
né? Ou seja, que nos beneficiam de um modo específico. Em outras palavras, procurando aquilo que porta valor intrínseco. Né? Então, a nossa pergunta principal é essa, eu gostaria que vocês tivessem ela em mente durante toda essa discussão. Será possível incluir na explicação do que é o bem-estar elementos objetivos? Então, para responder isso, nós precisamos de um aparato conceitual, né? Então, primeiro, vamos seguir a divisão de Aristóteles sobre coisas que nos beneficiam, né, em espécie de categorias, aí está entre aspas, que não são bem categorias, né, mas me permitam usar essa palavra, né? Então, nós temos coisas do tipo 1, que são coisas que possuem apenas valor extrínseco, ou seja, valor que nós atribuímos a essas coisas, ou essas coisas têm valor em função de outras coisas, né? Porque elas têm valores extrínsecos, elas são instrumentais, né? Então, elas servem apenas como instrumentos. Então, essas coisas servem para que a gente consiga outras coisas e nunca por elas mesmas. Então, por exemplo, o dinheiro é um caso paradigmático de coisas que possuem valor por causa de outras coisas, né? Ou valor extrínseco, se vocês preferirem. Então, não faz o mínimo sentido, pelo menos do ponto de vista do bem-estar, ter uma caixa forte, como do tio Patinhas, por exemplo, porque todo o dinheiro que está lá, ele é só uma montanha de metal, né, na caixa forte do tio Patinhas, né? Dinheiro por si só não cria bem-estar, né? Ou seja, ele é apenas um objeto. Se você não souber usar o dinheiro para criar bem-estar, você vai ter um monte de coisas. Só isso, né? Você precisa usar um instrumento para ter outras coisas, para talvez ter bem-estar. A segunda categoria de coisas são aquelas coisas que parecem possuir valor intrínseco, mas também parecem servir para outras coisas. Mas o ponto aqui é que o valor dela não é dado exclusivamente porque elas servem para outras coisas, né, mas também por alguma característica interna desses objetos. Então, aquelas coisas que podem ser consideradas valiosas por si mesmas, por um lado, né, mas que podem servir como instrumentos por outro. Então, são exemplos ou candidatos, né, a coisas que possuem esse tipo de valor. O conhecimento, por exemplo, as realizações significativas ou realizações, de forma geral, humanas, e etc. O conhecimento, por exemplo, pode ser considerado uma coisa que porta valor intrínseco, porque ele revela verdades, né? E a verdade por si só parece ser boa, ou, em outros termos, parece ser melhor viver com a verdade do que com a falsidade. Por outro lado, o conhecimento pode ser aplicado à realidade para que a gente faça coisas, né? Como construir casas, construir internet, por exemplo, que nós estamos utilizando agora, assim como todos os devices que nós estamos utilizando, e assim sucessivamente. Né? E por fim, mas não menos importante, né, nós temos as coisas que são valiosas por si mesmo, ou seja, que são aquelas coisas que possuem valor intrínseco dado alguma característica ou propriedade dessa coisa, né, e nunca tem um valor dela atribuível por algo externo a ela, né? Então, no final das contas, ela não serve como instrumento para nada. Então, nós temos alguns candidatos, né, em filosofia para ocupar o cargo de coisas que são valiosas por si mesmo, né, como o bem-estar, o respeito à dignidade ou à pessoa, o respeito aos direitos e assim sucessivamente. Em teorias morais como um todo, nós temos vários candidatos a esse tipo de coisa valiosa, por assim dizer, coisa valiosa por si mesmo. Então, tenha em mente que aqui nós estamos procurando coisas que não são apenas valiosas como instrumento. Então, seja lá o que for que compõe o bem-estar, ele compõe o bem-estar e tem valor intrínseco, e talvez, né, se nós tivermos mais de uma coisa que compõe o bem-estar, ela possa servir como instrumento. Então, aqui é importante notar uma segunda diferenciação. A gente, quando diz sobre a natureza do bem-estar, nós dividimos as teorias em dois grandes grupos, que são teorias single componente, ou de componente único, e multicomponente, ou seja, de componentes múltiplos, né? Quando você tem um só componente, como é o caso do hedonismo, onde um só componente participa da descrição do bem-estar, como, por exemplo, o prazer, é a única coisa que possui valor intrínseco, né? Então, essa é uma teoria de componente único. E quando nós temos mais de dois, com dois ou mais componentes, nós temos teorias múltiplas, né? Ou seja, de elementos múltiplos. Então, quando a gente fala desses elementos, sejam eles únicos ou sejam eles múltiplos, né, nós temos que pensar que alguns elementos são subjetivos e alguns elementos são objetivos.
né? Mas em que sentido um elemento é subjetivo, um elemento é objetivo e participa, compõe ou incrementa o nosso bem-estar, né? Então, a gente sempre fala que teorias ah, acerca do bem-estar podem assumir três formas, né? São teorias puramente subjetivas, teorias puramente objetivas e possivelmente teorias híbridas. É um problema em aberto, como eu vou dizer um pouco mais para frente, saber se é possível ter uma teoria híbrida ou se é impossível, por exemplo, juntar os dois mundos. Mas vamos começar com o básico, né? O que são elementos subjetivistas do bem-estar, né? Então, um elemento subjetivo do bem-estar é aquilo que compõe ou incrementa o nosso bem-estar, e isso é um estado interno dos indivíduos, como estados mentais, por exemplo, como sensações, como desejos, né? Então, estados mentais como prazer, por exemplo, podem ser interpretados fenomenologicamente como sensações, assim como Jerome Bentham interpretava, ou desejos ou preferências, que também são estados internos, né? Então, teorias como o hedonismo, em teorias como a teoria da satisfação das preferências barra desejos, né? Teoria da satisfação das preferências ou teoria dos desejos, são interpretadas geralmente como subjetivistas. Por quê? Porque o elemento central que compõe o bem-estar defendido por essas teorias é algo interno aos indivíduos, né? Um estado mental, uma sensação, um desejo. Então, esses estados mentais ou essas sensações e desejos possuem uma característica fazedora de bondade, né? Ou seja, uma característica que faz deles bons por eles mesmos. Então, vamos pegar o prazer como um caso paradigmático. O prazer é bom por si mesmo, argumenta-se, principalmente os hedonistas, tanto clássicos como Jerome Bentham e John Stuart Mill, como os contemporâneos, como Roger Crisp, Feldman e alguns outros, né, eles argumentam que o prazer é bom em si mesmo, é interno, porque ele pode ser fenomenologicamente lido como uma sensação, e ele possui a característica fazedora de bondade, né, ou seja, a característica que faz deles bons por si mesmo, que é a aprazibilidade, não sendo a aprazabilidade explicada ou redutível a qualquer outra característica. Então, essa característica é que faz deles bons. Então, pensem que elementos subjetivistas ou elementos subjetivos do bem-estar são aqueles elementos que a gente pode considerar lado, né, os elementos ou objetivos do bem-estar, né, são estados externos a nós, como, por exemplo, o conhecimento, porque envolve relação com o mundo, a realização, porque envolve algo no mundo, as virtudes morais, porque envolve um traço de caráter desenvolvido no mundo, e assim sucessivamente. Aqui são só alguns exemplos, a gente poderia colocar muito mais elementos objetivos no mundo, né? Eles são objetivos no sentido deles serem bons para nós, independentemente de produzirem em nós estados internos. Essa é uma segunda característica relevante, porque para objetivistas, de forma geral, ter conhecimento é bom por si mesmo, não porque ele te causa prazer, nem porque ele satisfaz uma preferência ou um desejo seu, mas sim porque ele revela a verdade, certo? E a verdade é independente de nós, ou quer dizer, nós não somos relativistas acerca da verdade, né? Vocês têm que conceder isso. Então, o conhecimento é objetivamente bom, né? E isso traz a intuição de que pouco importa se você tem prazer ao adquirir conhecimento, ou pouco importa se você está satisfazendo uma preferência sua, um desejo seu, né? O conhecimento é bom por si mesmo. Então, a grande diferença aqui é que elementos subjetivos são coisas internas ao sujeito e elementos objetivos são coisas externas aos sujeitos e são bons por si mesmo, sem que causem nada interno em nós. Né? Visões muito fortes acerca dos elementos objetivos dizem que eles são bons por si mesmo que causem estados internos que pareçam ruins para nós. Que isso quer dizer que eu posso adquirir conhecimento, é bom por si mesmo, mas eu posso passar por um grande sofrimento na aquisição desse conhecimento, mesmo assim, ele continua sendo bom e contribuindo e compondo o nosso bem-estar. E talvez isso seja um pouco contraintuitivo para a maior parte de vocês, ok? Então, quais são os nossos dois tipos centrais de teorias, né? São as puramente
subjetivistas e as puramente objetivistas, como eu já disse. Há um problema aí de saber se teorias híbridas são possíveis. Eu vou sugerir uma espécie de teoria híbrida no final, né? Mas aqui está a configuração mínima, né, de teorias puramente subjetivas e teorias puramente objetivas. Então, teorias puramente subjetivas aceitam apenas estados internos como dos indivíduos como componentes centrais para o bem-estar, né, como os estados mentais, o desejo sobre algo, ou ambos. Né? Nós temos certos hedonismos, como o hedonismo de preferência, que defende que o prazer é o que porta valor, mas só conta o prazer que advém da satisfação das nossas preferências. Isso é diferente da satisfação das preferências, onde a própria satisfação das preferências é que conta para o nosso bem-estar, não importa se ela produz prazer ou não. Então, nós temos aí uma intersecção entre preferências e prazer, estados mentais, né, no hedonismo de preferências, e não temos essa intersecção na teoria da satisfação das preferências ou desejos. O importante aqui, por exemplo, o importante aqui, na verdade, é que a gente entenda que o elemento central, ou o único elemento, né, como por hedonismo, né, que compõe o bem-estar, é um elemento subjetivo, né, são estados internos dos indivíduos. Então, teorias puramente objetivas, por outro lado, são teorias que pensam que os estados, que o que compõe centralmente o bem-estar é, obviamente, estados externos a nós, e não conta qualquer elemento subjetivo, né? Então, não conta se você está tendo prazer ou não, se você está tendo uma preferência satisfeita ou não, nem nada disso, só estados externos contam. Então, quais seriam as nossas razões para tentar, pelo menos, né, inserir alguns elementos objetivos na descrição do bem-estar? Né? Então, nós temos alguns problemas com teorias puramente subjetivas. Né? Alguns desses problemas são altamente conhecidos por vários de vocês, né? Ou seja, eles já são muito populares na literatura filosófica. Então, nós temos aqui pelo menos 4 problemas que eu elenquei, que eu penso que são os mais comuns, né, de serem discutidos na academia, e também os que são centrais para os subjetivistas enfrentarem. Né? Então, os 2 primeiros, que é a crítica da vida de porcos e a máquina de experiência de Nozick, são mais voltados a hedonistas, e os desejos sem sentidos e os desejos externos a nós são mais voltados a defensores das teorias de satisfação de preferência, né, que é uma variação delas, né. Então, a crítica da vida de porcos é aquela crítica que o Carley fez para o Jerome Bentham, que o John Stuart Mill enfrentou, de que a descrição de vida feliz do Jerome Bentham era a descrição, na verdade, de uma vida feliz de animais, né, de um porco. Então, isso não parece ser uma descrição suficientemente boa para explicar a felicidade barra bem-estar dos seres humanos, né? Então, nós precisaríamos de uma teoria mais robusta para isso. Foi o que o John Stuart Mill tentou fazer quando ele fez o hedonismo qualitativo dele, né? Separando, né, os prazeres por qualidades, em superiores e inferiores, né? Então, para quem não está familiarizado com a diferenciação, John Stuart Mill considerava que alguns prazeres têm qualidades melhores, então eles valem mais do ponto de vista da felicidade, ou seja, eles causam mais felicidade ou incrementam mais a nossa felicidade do que os prazeres inferiores, que não têm essas qualidades. Né? Então, essa é uma tentativa de resposta, né, à objeção de que a descrição da felicidade feita por hedonistas do século XIX implicava numa descrição pobre, né, da felicidade humana. A segunda crítica voltada ao hedonismo é da máquina de experiência de Nozick, né, o Robert Nozick, filósofo libertarianista, né, em filosofia política, claro, levantou essa objeção, dizendo: imagine que você fique ligado a uma máquina, né, e que nessa máquina você tem lá uma simulação da realidade e que você vai ter esses estados internos com muita frequência, né, ou seja, você vai ter prazer com muita frequência e você vai ter com muito menos frequência os estados mentais internos negativos, né, como o dano ou a dor. Então, a pergunta é: será que a vida de uma pessoa
presa a essa máquina, né, com todo esse prazer, é uma vida boa, ou uma vida feliz, ou uma vida com bem-estar? Se a tua intuição aponta para não, né, essa vida não parece ser uma vida feliz ou com bem-estar, porque a pessoa está lá na máquina, então você discorda de teorias puramente subjetivas, pelo menos hedonistas. Essa sua resposta for sim, então o Nozick nos convidaria a vivermos presos na máquina. Há vários tipos de resposta para esse tipo de objeção, e uma delas é qual é o problema de viver na máquina. Mas eu não quero entrar aqui nas respostas, eu quero mostrar realmente que alguns problemas só se a gente pensar em teorias puramente subjetivistas, né? Para as teorias da satisfação dos desejos ou das preferências, nós temos problemas análogos. Algumas preferências podem ser sem sentido, então pode parecer que satisfazê-las não aumenta, ou não incrementa, ou não participa, ou não compõe o nosso bem-estar. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem as preferências de contar ou de escrever por extenso, desculpem, os números de 0 a 1 bilhão. Né? Assim que ele satisfez essa preferência, parece que essa preferência não tem o mínimo sentido, então, como, por exemplo, ela poderia compor o nosso bem-estar. Né? E também, e esse parece ser um caso mais grave, que é o desejo externos a nós. É quando nós desejamos coisas que estão relacionadas à vida dos outros e não a nós mesmos. Então, para uma rápida explicação, imagine que vocês estão numa viagem entre o ponto A e B e conhecem uma pessoa, e essa pessoa conta uma história muito triste a vocês, e vocês pensam, nossa, eu desejo profundamente que a vida dessa pessoa vá melhor, né? Ou seja, que a vida dessa pessoa melhore. Quando vocês acabam a viagem, chegando ao ponto B, vocês simplesmente se despedem, você nunca mais vê essa pessoa. Agora imagine que essa pessoa realmente teve uma melhora na vida significativa. Isso quer dizer que a sua preferência, o seu desejo foi, né, satisfeito, mas ele não mudou nada na sua vida. Isso quer dizer que ele não está atachado a você, não está ligado a você, né? Então a satisfação dessa preferência parece não contar para o seu bem-estar. Então, essas são alguns problemas de teorias puramente subjetivas do bem-estar que podem nos levar a pensar que talvez, e só talvez, alguns elementos subjetivos, né, sejam necessários ou sejam requeridos numa descrição satisfatória do bem-estar. Então, o Thomas Hurka, né, que é um perfeccionista, ele diz o seguinte, né, teorias puramente subjetivas implicam que sua vida pode ser altamente e até idealmente boa, embora contenham apenas prazeres intensos e irracionais, como comer chocolate ou rolar na lama, ou se satisfazer de desejos intensos por esses prazeres. Então, o que o Hurka está dizendo aqui é praticamente uma versão da crítica da vida de porcos, né? E isso parece não explicar realmente o que é uma vida idealmente boa ou idealmente feliz ou com bem-estar. Eu estou usando a palavra felicidade e bem-estar a todo momento, e as duas aqui são coextensivas, como eu já dei a entender, né, para a nossa discussão. Então, esses são alguns problemas de teorias puramente subjetivas. Eles não são problemas que realmente afastem uma descrição puramente subjetiva do bem-estar, ou seja, eles não são decisivos para que a gente abandone uma teoria puramente subjetiva do bem-estar, mas eles são problemas que precisam ser sanados e respondidos de alguma forma. E talvez, né, responder a esses problemas seja incorporação, né, a resposta seja a incorporação de algum elemento objetivo do bem-estar. Então, vamos pensar em intuições um pouco mais gerais e positivas, né, a favor da inclusão dos elementos objetivos numa descrição do bem-estar. Por que positivos? Né? Porque atacar as teses puramente subjetivas não dá um argumento forte o suficiente para que a gente faça, por exemplo, uma teoria puramente objetiva. Mas aqui a gente pode invocar algumas intuições para que a gente pense na plausibilidade da inserção de alguns elementos objetivos na descrição do bem-estar. Então, a intuição mais geral que a gente pode invocar aqui para incorporar esses elementos objetivos, né, advém, em parte, do próprio experimento mental do Nozick, da máquina de experiência, né?
Por quê? Porque lá o Nozick está dizendo o seguinte: se o bem-estar é apenas esses estados mentais, então você não precisa fazer nada de verdade, né? Você só fica lá na máquina, que vai simular a realidade, e seu cérebro vai ter esses estados mentais positivos, ou essas sensações, né, positivas, então você não está fazendo nada de fato. O Nozick argumenta que parece que as pessoas não querem só sentir que elas estão fazendo algo, né, que é prazeroso, mas elas querem fazer de fato algo que é prazeroso. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele não quer sentir que ele ganhou a Copa do Mundo, né? Ele quer de fato ganhar uma Copa do Mundo. E isso indica que parece haver algo objetivo nessa realização. Ou seja, ganhar a Copa do Mundo parece ser uma realização boa, ou realizações de forma mais geral, pelo menos algum grupo delas, né, parecem ser boas por si mesmas. Então, isso já aponta para que há algo fora de nós, né, que parece ser bom por si mesmo e compõe ou incrementa o nosso bem-estar, né? Então, parece que há coisas que nos beneficiariam, independentemente de causarem certos estados mentais ou de satisfazer certas preferências, pelo menos, né? O exemplo do jogador de futebol que gostaria, né, de ganhar uma Copa do Mundo é um exemplo de uma teoria preferencialista, né, uma teoria da satisfação de preferências, mas funcionaria mais se a gente pudesse dizer que alguns jogadores ganham a Copa do Mundo mesmo sem ter a preferência de ganhá-la, né? Como, por exemplo, um jogador que vai à Copa do Mundo, provavelmente o Mané Garrincha, que não sabe nem o que está acontecendo, mas assim que ganha fica feliz, né? Porque fez alguma coisa importante. Então, a gente pode preferir ter amizades, por exemplo, né? E só mais um exemplo para deixar essa intuição mais clara, né? Mas nem sempre essas amizades ou satisfaz as nossas preferências, ou é do jeito que nós preferimos, ou nos dá prazer, né? Nem sempre é assim. Algumas amizades não são do jeito que nós preferimos que as amizades sejam, às vezes nos causam muita dor de cabeça, né? Muito dano ou muita dor. Mesmo assim, essas amizades parecem ser valiosas, né? Bem, algumas pessoas que podem estar me ouvindo agora devem ter uma intuição completamente oposta, né? Que se essa amizade não causa prazer em mim, então eu deveria abrir mão dessa amizade. Não, se ela não satisfaz uma preferência, eu deveria abrir mão dessa amizade. Mas repare que se a gente olhar de perto o conceito de amizade, parece que a amizade envolve necessariamente, né, a gente passar por certas coisas que nós não desejamos ou que não nos causam prazer, porque isso é ser verdadeiro amigo, né? Porque do outro lado, se a gente pensar que uma amizade não vale a pena porque ela não satisfaz uma preferência ou não me dá bem-estar, isso parece ser muito egoístico, né? E uma amizade não pode ser egoística, porque isso é uma relação instrumental entre duas pessoas, né? Elas estão se utilizando para ganhar ou satisfazer preferências, ganhar prazer ou satisfazer preferências, desculpem, e isso não parece realmente uma amizade, né? Então, uma amizade, um relacionamento afetivo significativo, parece envolver altos e baixos acerca de satisfação de preferências e prazer, e isso parece ser uma condição necessária, né, para que as pessoas sejam amigas, né, ou para que essa relação exista. Então, a visão subjetivista forte acerca da amizade parece não entender a amizade, por exemplo, de maneira suficientemente boa, né? Se a gente entende que uma amizade é boa porque ela nos causa prazer, isso pode soar um tanto quanto estranho, porque amizades não necessariamente vão causar prazer e parece que não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Amizades envolvem isso, mas mesmo assim elas continuam sendo genuinamente boas para a gente. Pelo menos é isso que a intuição nos diz. Tá? Isso não é um argumento central, mas é uma intuição forte, pelo menos da minha parte, né? Não sei como a audiência se sente a respeito disso. Então, uma segunda intuição, né, que a gente pode aventar, e essa daqui já é um argumento um pouco mais forte, é que teorias subjetivistas explicam o valor das coisas invertidamente, ou seja, está de modo inverso, né? Então, mesmo que a gente forme preferências, por exemplo, de maneira correta, porque alguém poderia dizer assim, não, as preferências que contam são aquelas formadas de maneira correta. O que é uma maneira correta, né? Você forma uma preferência baseado nas melhores informações que você tem, ou seja, de forma bem informada, né? E
com prudência. Então, você é uma pessoa prudente, forma, né, essa preferência. Então, mesmo que a gente forme as preferências assim e que a gente busque certos tipos de prazer e não outros, né, porque tem alguns prazeres que podem causar a longo prazo dano ou dor ou mais dor, né, as coisas que são centralmente relevantes para a formação dessas preferências ou para a escolha de certos tipos de prazeres não são não as preferências, nem os prazeres, mas as coisas em si, ou seja, as fontes da preferência ou as fontes do prazer. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que as explicações subjetivas, elas estão invertidas. Então, em outro termo, né, ou em outros termos, a satisfação de preferências específicas são boas, ou o prazer é bom, porque advenham, são produtos da experienciação de coisas boas, né, ou do contato com coisas boas. Então, o prazer é bom porque advém de fontes boas por si, e não o oposto. Ou seja, algo não é bom para mim porque gera prazer, mas algo é bom e por isso gera prazer, né? Então, aqui as coisas parecem estar invertidas. Então, estudar ou ter conhecimento é bom por si mesmo, e ao fazê-lo eu terei prazer. Né? Conhecimento é bom por si mesmo, então eu formo a preferência de obter conhecimento. Então, essa explicação do valor, né, do subjetivismo puro parece estar invertida. Né? Então, parece que as coisas adquirem valor porque nós temos certos estados internos, segundo o subjetivista, mas se nós formos olhar de perto dessas coisas, a gente vai ver que as fontes é que têm valor e por isso nós temos prazer ou preferência por aquelas coisas. Então, um ser racional, por exemplo, teria preferências específicas, não por fumar, por exemplo, mas por ter saúde, né? Então, um fumante tem a preferência de fumar, eu sou fumante, então nós temos essa preferência, só que essa preferência está ela é irracional, né? Então ela não pode contar para o nosso bem-estar. Mas ela não pode contar para o nosso bem-estar porque ela é uma preferência irracional, mas ela é irracional baseado no quê? Ela é irracional baseado no que, se nós somos seres autointeressados, nós deveríamos buscar aquilo que nos beneficia. E o que nos beneficia nesse caso do fumante não é ter a preferência de não fumar, é ser saudável, é um estado do mundo, né? Ou seja, um estado que ocorre no mundo que é valioso, e não a preferência de fumar ou não fumar, ou seja lá o que for, mas é um estado valioso do mundo. Então, essa segunda intuição ela é muito mais forte, a meu ver, porque ela dá agora uma explicação mais razoável de como elementos objetivos podem possuir valor, e mais do que isso, como as explicações subjetivas parecem inverter a explicação daquilo que nos beneficia não instrumentalmente. Bem, imagine que vocês aceitem por um momento que é plausível pensar que alguns elementos objetivos devam ser incluídos, né, dentro do bem-estar. Então, vocês aceitam que pelo menos alguns, né? Então, ninguém aqui está aceitando o objetivismo puro acerca do que é o bem-estar. Né? Então, imaginem que vocês aceitam, só para fins argumentativos, né? Me concedam isso, que alguns elementos objetivos podem compor o bem-estar. Agora, a explicação, agora o que é problemático é a explicação por que essas coisas são boas. Né? Então, quando a gente tenta identificar uma característica ou uma propriedade de uma coisa que nos beneficia não instrumentalmente, a gente quer explicar por que aquela coisa nos beneficia não instrumentalmente, e geralmente a gente recorre a uma característica, assim como os hedonistas recorrem à prazibilidade para explicar por que o prazer é bom, né? Objetivistas têm que recorrer a alguma característica a, dos objetos externos, né, ou dos estados externos a nós, e que faz deles bons. Então, se a gente ficar baseado naquelas intuições que eu apresentei e talvez em outros argumentos, né, a gente pode tentar propor, né, que alguns elementos devem ser inclusos nessa explicação e mais. A gente não quer só incluir eles por intuição, ou seja, parece que isso é bom, né? A gente também não quer incluir eles simplesmente por uma visão construtiva do bem-estar, ou seja, a gente vai construindo uma visão do que é bom, né, baseado em razões. A gente talvez queira uma carga metafísica maior, né? E essa carga metafísica maior é justamente tentar encontrar
propriedades que fazem de algo bom por si mesmo. Então, alguns elementos, né, argumentos, pelo menos alguns elementos, como eu argumentei na minha tese de doutorado e em mais alguns outros artigos, né, que alguns desses elementos que compõem o nosso bem-estar têm certas propriedades que fazem deles bons por si mesmo, né? Então, por exemplo, eu já disse sobre o conhecimento, né, argumenta-se, o Christopher Rice argumenta dessa maneira, eu argumento dessa maneira, que o conhecimento é bom para nós, porque ele tem a propriedade de revelar a verdade. Então, parece que uma vida vai melhor, ou seja, uma vida tem mais bem-estar se a gente vive na verdade do que na falsidade. E viver na verdade não tem nada a ver com termos estados mentais positivos como prazer ou satisfazer as nossas preferências, porque por vezes a gente pode até não preferir a verdade, mas é melhor viver na verdade do que na falsidade, né? Então, outro exemplo é relacionamentos afetivos, né, como a amizade ou a relação parental, né, entre pais e filhos, né, esses relacionamentos afetivos são bons para nós porque eles têm a propriedade de expressar amor. Então, amor é uma característica complexa, né, que talvez possa ser reduzida a algumas outras propriedades, né, mas a gente pode dizer que relacionamentos afetivos envolvem amor ou reciprocidade de amor, né? E isso é uma propriedade fazedora de bondade, né? Então, uma propriedade fazedora de bondade deve ser algo que só aquele elemento instancia e, mais do que isso, que faz dele bom. Né? Então, a gente poderia elencar vários outros elementos objetivos, eu já dei alguns exemplos, para tentar fazer esse tipo de investigação sobre as propriedades fazedoras de bondade. Então, para quem quer incluir elementos objetivos, né, é necessário, na descrição do bem-estar, é necessário abordar a questão do que são ou do que é a propriedade fazedora de bondade desses elementos. Algumas críticas vêm daí, porque falar de propriedades fazedoras de bondade, né, em inglês é good maker properties, tá, pessoal? Eu não sei como traduzir isso melhor, eu chamo de propriedades fazedoras de bondade, isso é um tanto quanto literal na tradução, né, mas falar dessas propriedades é muito problemático, né? Então, uma vez que a gente pode argumentar que não há diversas propriedades que fazem de algo bom, mas que deveria haver apenas uma propriedade que permeia tudo aquilo que é bom, ou que explica tudo aquilo que é bom. Ou seja, a gente poderia adotar uma visão reducionista, né, e tentar dizer assim, olha, amor é bom porque causa prazer, isso é uma visão reducionista, viver na verdade, ou seja, conhecimento é bom, e isso só é bom porque é reduzido ao prazer, isso é uma visão puramente reducionista. Porque é problemático dizer que há mais de uma propriedade que faz de algo bom, porque essas propriedades parecem ter naturezas muito diversas, né, muito distintas. Mas a gente pode argumentar, é claro, para tentar barrar essa objeção, que esse reducionismo, né, apesar de parecer que oferece uma teoria muito mais simples, afinal de contas a gente identifica uma propriedade fazedora de bondades apenas e explica tudo através dela, né, em questões de simplicidade, isso é uma maravilha, mas talvez ele não seja plausível, porque nem tudo que parece nos beneficiar pode ser reduzido à prazibilidade ou à desejabilidade, por exemplo. Né? Então, a linha argumentativa, a estratégia argumentativa aqui seria falar o seguinte: olha, a tua estratégia reducionista não funciona porque parece haver coisas que escapam disso. Né? Mas, de novo, isso pode gerar um segundo problema, que é girar em círculos. Né? A gente pode a gente pode estar pressupondo algo que nós queremos provar. Né? Que seja que há elementos objetivos que compõem o bem-estar com suas próprias propriedades fazedoras de bondade. Então, isso é um problema em aberto, muito discutido, né, em filosofia contemporânea, né, principalmente entre os especialistas e as especialistas sobre o que compõe o nosso bem-estar, e eu não quero resolver isso agora. Então, esse é um problema em aberto que talvez vocês possam me ajudar a resolver. Né? Então, por fim, a gente pode tentar ver se funciona uma teoria puramente objetivista. Imagine que agora a gente mudou a nossa intuição, a gente não vai aceitar só alguns elementos objetivos, né, ou objetivistas na nossa descrição do bem-estar, mas que a gente vai aceitar uma teoria puramente objetiva, ou seja, só tem elementos
objetivos que compõem o bem-estar. Essa coisa do prazer não funciona por causa da máquina de experiência do Nozick, por exemplo. Os desejos também não funcionam, dado que a gente pode formar desejos de maneira errônea, né, e que desejos têm que ser de certa maneira ou de outra, né, ou que essas preferências formadas não são boas o suficiente, ou que as explicações estão invertidas, e assim sucessivamente. Então, os subjetivistas perdem espaço. Então, vamos pensar que eles perderam tanto espaço que a gente agora está inclinado a buscar teorias puramente objetivas, né? Então, se a gente defende que a melhor compreensão do bem-estar deve ser feita em termos puramente objetivos, a gente tem que enfrentar uma barreira que, a meu ver, é a barreira mais difícil de transpassar, que é responder a pergunta como algo pode beneficiar alguém se não muda a sua experiência em algum nível. Ou seja, é a mesma coisa da viagem entre o ponto A e B com aquela pessoa que te contou uma história triste. Como algo que está desprendido de você pode beneficiar você, né? Se não tem relação alguma com a sua vida, né? Essa ideia ela expressa no que a gente chama de requerimento de experiência ou de forte ligação. Então, o Longer, ele argumenta que para ser adequada, né, uma teoria do bem-estar, ela não pode permitir que alguém possa ser beneficiado diretamente por eventos que não estão fortemente ligados a ela. Então, chame isso de requerimento de forte ligação. Então, só para dar mais um exemplo sobre o requerimento de forte ligação, imaginem que vocês têm um familiar que vocês amam muito e que vocês desejam fortemente que a vida dele vá bem, e esse familiar se muda para um país, né, e ele entra em contato esporadicamente. Né, e você está lá firme e forte desejando que ele tenha uma vida muito boa. Né? Então, ele tem lá uma vida boa, razoavelmente boa, mas ele não expressa isso para você, ou não conta isso para você, e isso quer dizer que a sua preferência foi satisfeita, mas ela não está ligada a você. E não é só um problema de ignorância, é um problema que não há nenhuma mudança na sua vida. Né? É um problema de ignorância, em parte, de ignorância no tocante de que nós não sabemos o que está acontecendo, mas é que a vida dele pode ir muito bem e mesmo assim a sua não mudar em nada. Então, objetivamente falando, né, se a gente for pegar só os elementos objetivos, imagine que a gente tem uma lista lá multicomponente, né, ou seja, a gente tem uma descrição multicomponente do que é o bem-estar. Então, nós temos uma lista com várias coisas objetivas valiosas, como conhecimentos, relações afetivas, realizações, e assim sucessivamente, nós temos lá. Só que se você não acessa nenhuma dessas coisas, ou seja, se você não tem conhecimento ou não busca o conhecimento, se você não tem ligações afetivas, se você não realiza coisas, você não tem nenhum bem-estar. Mas os teóricos puramente objetivos estão dizendo, não, essas coisas é que dão bem-estar. Mas essas coisas estão completamente desatachadas de mim se eu não as tenho. Então, por um lado, parece que são boas por si mesmo, mas por outro, parece que não participam do nosso bem-estar se a gente não tiver algum comprometimento subjetivo com elas, né? Ou uma relação subjetiva com elas, que elas causem algum estado interno a nós. Então, para resolver esse tipo de problema, se é que vocês viram claramente o problema, né? Eu penso que é um problema muito sério. A gente pode tentar duas estratégias argumentativas, né? Uma que não é pouco comum é negar o requerimento de forte ligação ou de experiência, dizendo o seguinte: olha, esse requerimento é um tanto quanto enviesado, porque ele é enviesado porque cumpri-lo já implica numa tese subjetivista. Ou seja, se você requer uma explicação do bem-estar, né, numa explicação do bem-estar, desculpem, que ela só vai ter sucesso, ela é só boa o suficiente se implicar em alguma mudança na experiência das pessoas, então isso quer dizer que você já está comprando teses com elementos subjetivistas, ou, em outras palavras, você está tirando do jogo teorias puramente objetivistas, né? E isso seria problemático. Por que seria problemático? Porque você está enviesando a discussão.
né? Já uma segunda estratégia, né, é mover ou se mover para uma teoria híbrida, tentando juntar a intuição objetivista, de que parece haver coisas que são realmente boas por si mesmas, com o requerimento de forte ligação ou de experiência, dizendo que parece que é verdade que uma teoria boa do bem-estar implica em alguma mudança em nós, né? Ou seja, alguma mudança na nossa experiência. Então, se a gente quiser cumprir com o requerimento de forte ligação e manter a intuição que pelo menos alguns elementos do bem-estar são objetivos, né, a gente não vai ter mais uma teoria puramente objetiva, a gente vai ter uma teoria híbrida. Então, agora eu já estou finalizando, eu gostaria de sugerir, né, uma coisa do tipo 2, né, uma teoria híbrida. Então, como a gente poderia fazer uma teoria híbrida, né? Então, aqui eu vou defender que a parte subjetiva da descrição do bem-estar é uma questão de atitude dos indivíduos, ou atitudes positivas dos indivíduos. Então, suponho, para fins argumentativos, novamente, né, que é plausível pensar que há certas coisas objetivamente boas para nós, né? Então, como nós devemos entender a ligação entre essas coisas que são objetivamente boas para nós e a nossa experiência, né? Ou seja, como que a gente junta a intuição objetivista com requerimento de forte ligação e experiência. Então, aqui, como eu vejo, tem duas coisas que são separadas e que geralmente na literatura não vêm separadas. Né? Que, primeiro, é uma preocupação de responder a pergunta: o que faz de algo bom para nós? E isso é uma pergunta acerca das propriedades fazedoras de bondade. E uma segunda pergunta é como algo, né, bom pode nos beneficiar. Isso já é uma pergunta da ligação entre aquilo que tem uma propriedade fazedora de bondade e a nossa vida. Então, a primeira questão tem a ver sempre com a natureza do elemento que a gente está considerando, né? Mas a segunda envolve mais do que isso. Ela envolve o sujeito de uma vida, ou seja, ela envolve um sujeito que faz escolhas na vida, né? E que se engaja em atividades por pensar que essas atividades são boas. E isso implica que há sujeitos com planos de vida complexos, né, autointeressados, que querem bem-estar, né, então eles se envolvem em atividades que eles acreditam fortemente que vai gerar bem-estar neles. Né? Então, se a gente unir essas duas coisas, né, a resposta à pergunta o que faz de algo bom para nós e como algo bom para nós nos beneficia, né, nós temos o que eu chamo de teoria da lista objetiva atitudinal, né? Tem esse nome bonito, mas a ideia é muito simples. A minha sugestão é essa daqui, né? Olha, um estado de coisas ou estado relacional e qualquer, né, beneficia, não instrumenta um agente S qualquer, se somente se e instancia uma ou mais propriedades fazedoras de bondade, né, dos bens objetivos, ou seja, dos elementos objetivos, e essa é a parte subjetiva, tem uma atitude pró, uma atitude positiva a respeito de E em circunstâncias apropriadas. Né? Agora parece que a teoria do bem-estar ficou 10 vezes mais complexa, né? E realmente eu penso que a minha sugestão não é elegante, ela não é simples, né? Ela é complexa, né? Mas para explicar ela um pouco melhor, a gente precisa primeiro entender o que é uma atitude pró, né? Então, tem uma atitude pró, né? E esse é o elemento subjetivo, como eu disse, é se engajar ou estar em algum grau disposto, ou compelido, ou atraído, ou trabalhando em, né, na busca de E, seja eu lá o que for, como por exemplo adquirir conhecimento, baseado em uma crença racional, né? Ou seja, o sujeito tem que possuir boas razões para acreditar que E, né, vai beneficiar ele a nível de bem-estar. E essas circunstâncias apropriadas são circunstâncias que requerem a informação para a formação de uma crença. Né? Então, nós temos lá informações razoavelmente boas, né, para acreditar que buscar conhecimento, por exemplo, é bom por si mesmo e, por isso, incrementaria meu bem-estar se eu estivesse engajado na busca do conhecimento, como, por exemplo, estudar. Né? Então, eu penso que o bem-estar compõe meu. Desculpa, que o conhecimento compõe meu bem-estar, então eu vou lá e começo a me engajar na atividade, né, da busca do conhecimento, no estudo, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma coisa que é boa por si mesmo e uma atitude do indivíduo, né, que agora tem a experiência com o conhecimento.
Então, reparem, eu acho que, por mais não elegante que seja a proposta, né, ela junta a intuição de que pode haver coisas boas por si mesmos, objetivamente falando, né, que não dependem de estados internos a nós, mas que elas só nos beneficiam se a gente for lá e se engajar na busca delas, né, ter uma atitude pró e formar certas crenças, né. Não, então, se isso faz sentido, e essa é a minha conclusão, então nós teríamos uma teoria híbrida sobre bem-estar que aceita tanto elementos subjetivos como elementos objetivos. E essa é a minha sugestão. Então, aparentemente, é possível, pelo menos à primeira vista, juntar as duas propostas, ah, tanto a subjetivista quanto a objetivista, só que nós perdemos a pureza dessas duas teorias tentando relacioná-las. Então, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos nessa palestra. Gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento por me convidarem. Então, muito obrigado e eu estou aberto à discussão com vocês. Por favor, perguntas vão ser muito bem-vindas. Então, novamente, obrigado e vamos lá, vamos para o debate.